Olá, pessoal, esse é o Jornal de Umas Notícias, edição de sexta-feira, dia 1º de setembro. Entramos aí no mês dos festejos Farroupilha. E os destaques de hoje são: o Bento Gonçalvense paga a partir de hoje R$ 6,00 na tarifa do transporte coletivo. Estudantes de Direito e de Jornalismo não têm mais para onde correr. Brasileiros são estudados pela NASA. Polícia prende homens por receptação de máquina agrícola roubada. E não podemos esquecer os destaques da dupla Grenal. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal de Umas Notícias. A apresentação desse que vos fala, Ednei Paini, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Iniciamos o jornal Últimas Notícias por aqui, falando de política. Um pouco diferente hoje, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. É muito interessante isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar que algumas edições anteriores nós abordávamos muito os coitados dos estudantes de direito, que não terão mais voz ativa, eu acho que nunca mais. Pois eles vivem em uma situação adversa. Hoje em dia, as leis são manipuladas. E se você for em mão contrária do que fala a nossa Constituição, você é contra a lei, não é isso? Mas não. Impõe explanações por conta de brechas na Carta Magna do Estado de Direito. E se nestas não são encontradas as soluções, elas são refeitas pelos guardiões da Constituição, os homens de toga, e são feitas ao seu bel prazer. Abordamos muito aqui que no bloco político, as leis vigentes em nosso país, elas são cumpridas e descumpridas. Depende do seu lado ideológico. O próprio magistrado Moraes diz que se a sua ideologia for de direita, a sua opinião não vale. Sabia? Pois as ideias de direita são basicamente de criticar os ministros, que ele é o ministro, e criticar as urnas eletrônicas. E se você for de encontro às suas ideias, as ideias de Alexandre de Moraes, você sempre vai se dar mal. Então voltamos ao raciocínio. Coitado também dos estudantes de jornalismo, Não é só os de direitos, de jornalismo também tem que prestar muita atenção. Para serem ouvidos em suas opiniões, vocês terão que concordar com o magistrado. Ou senão vocês serão perseguidos. Sabe por quê? Veja o que aconteceu com o Pavinato, da Jovem Pan, a Ana Paula, o Fiuza. Esse pessoal foi todo demitido da emissora. Que diz que esses magistrados diz que a opinião é equivalente a fake news. Se você der a sua opinião, é equivalente a uma fake news. E que a crítica que você faz é equivalente a um discurso de ódio. Será que é isso mesmo, pessoal? Vou deixar essa dúvida para vocês pensarem no final de semana. Voltamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Edição da política do Jornal Últimas Notícias. Porque agora nós entramos no bloco esportivo. É isso aí, tudo definido na Libertadores. Ontem soubemos do adversário do Internacional, o Fluminense, que terá jogos aí no final. O primeiro será no final desse mês
e o segundo no início do mês que vem. No decorrer aí da carruagem, semana que vem a gente dá os dias certinhos para vocês. Nós até demos uns dias aí ontem, mas conforme aí a CBF aí não vai ser esses dias então, tá? Mas aí segunda-feira eu acho que a gente já tem em mãos o dia certinho aí dessas duas partidas e passa para vocês. E depois, olha aí uma gafe que eu cometi, depois desses dois jogos, terá só mais um e será no Maracanã, será uma final única. E ontem eu falei que faltava 4 jogos para o Internacional. Mentira! Faltam 3 jogos. É só passar pelo Fluminense e depois esperar do outro lado da tabela quem o Internacional enfrentará. Mas agora, as atenções estão todas voltadas ao gigantesco Campeonato Brasileiro, que amanhã tem confronto entre Internacional e Goiás. E domingo tem o Grêmio e Cuiabá, né? Na realidade, Cuiabá e Grêmio. E hoje... Não, Grêmio e Cuiabá, eu acho que ele vem pra cá, né? Hoje, ao meio-dia, começou o treinamento do Internacional, né? E é claro, foi com portões fechados, ninguém precisa saber o que o Cudê está planejando. Mas a equipe não deverá ter grandes alterações. Será a mesma que enfrentou o Bolívar? Porque tem aí uma parada FIFA depois, então dá para ir com força total aí. Mesmo que precise aí de uma grande recuperação, tem que ir com força total, né? Mesmo não, precisa de uma recuperação nesse campeonato, né? Pois está a 4 pontos da zona de rebaixamento. E é o Santos, né? O Grêmio abriu os treinos hoje para a imprensa, somente a primeira parte também. Mas teve alguns percebemos que alguns jovens estavam aparecendo e depois soubemos que era para simular um treino tático. Mas o que se tem certeza é que no finalzinho da tarde de hoje fecha a janela de transferência. E Bitelo ainda não foi negociado, pelo menos até o fechamento dessa edição. Então pode ser que ele fique no Grêmio até o final do ano. O Grêmio precisa vender ele para ganhar uns din-dins e, na realidade, precisa dele em campo também. Olha aí, faltam 18 jogos, 18 partidas aí para terminar esse campeonato. Grêmio no domingo às 11 horas da manhã, e o Inter amanhã às 16 horas. Segunda voltaremos aí com as repercussões das partidas deste final de semana. Esse é o Bloco Esportivo, e o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. É isso aí, pessoal. Acessórios esportivos com a Natal Fitness. Bom, você que viaja pelas redes sociais, você já deve ter se deparado com algumas situações difíceis que os brasileiros têm enfrentado. E conseguimos superar essas situações com algumas gambiarras. Tem muito nas redes sociais. E sempre essas gambiarras vêm dizendo aí um ditado popular que diz que estão descritas como: o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Já se deparou com algumas situações dessa? O brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Então eu vou dizer que isso aconteceu mesmo. Alguns gaúchos estudantes da cidade de Bagé, na campanha
foram até a NASA em Huntsville, nos Estados Unidos, lá no estado do Alabama, e foram mostrar aí a sua invenção, o Robotê, pois a NASA promove uma competição anual que simula uma exploração espacial. E dessa competição, a NASA deve tirar algumas tecnologias que devem ser empregadas em veículos de exploração espacial. A competição estimula anualmente estudantes a desenvolverem protótipos de rovers. Rovers são chamados esses veículos aí que são usados em expedições espaciais. Então, está explicado, os brasileiros estão sendo estudados pela NASA mesmo. Parabéns a essa galerinha que se empenhou, parabéns aos professores, a escola, não falei a escola, o nome da escola é Frei Plácido, lá de Bagé. E a competição da NASA é intitulada Woman Exploration Rover Challenger. E todo ano tem, então se você tem alguns alunos em sua escola que são diferentes, que pensam diferentes, então é a vez aí de você se inscrever lá na NASA. Vamos a um pequeno comercial aí, voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, esses são os patrocinadores do Jornal Últimas Notícias. Harmony Sonorizações, para você que precisa de uma sonorização eficiente, você vai casar? Tem que ter um som, tem que ter um DJ, tem que ter iluminações, tem que ter telões, né? Harmony Sonorizações tem um precinho bem legal com equipamento bem show de bola, tá? Tudo que você precisar. No final do ano, agora, se você precisar de alto natalino, festa para sua empresa, você tem uma banda e você precisa de um som para que essa sua banda toque na sua comunidade, a Harmony Sonorizações também resolve esse problema. E Natal Fitness, acessórios esportivos é na Natal Fitness, tá, pessoal? Na manhã dessa quarta-feira, no meio da semana, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 homens por receptação. Eles estavam com um trator Landini furtado lá na cidade de Caxias do Sul. Ele foi furtado. A ação ocorreu na BR-470, aqui em Bento Gonçalves, em uma atividade aí de combate à criminalidade. Os policiais abordaram um caminhão Mercedes emplacado em Caxias do Sul, conduzido por um homem de 21 anos, que havia sido contratado para transportar um trator. Então, durante a abordagem, os policiais solicitaram a apresentação da documentação de procedência do trator. Porém, o motorista, natural de Caxias do Sul, alegou que não portava os documentos, que havia sido contratado informalmente por uma pessoa de Bento Gonçalves para levar o equipamento até Criciúmal, na fronteira com a Argentina. Opa! Os policiais então foram até o endereço da pessoa que solicitou o frete e conseguiram localizar um homem lá de 23 anos, natural aqui de Bento Gonçalves. E ele admitiu que o trator era produto de furto. Ele então tinha escondido o mesmo por cerca de 15 dias, tempo para que ele pudesse efetuar a venda do maquinário. Os policiais conseguiram entrar em contato com o proprietário do trator e ele compareceu até a Polícia Rodoviária Federal aqui de Bento Gonçalves e reconheceu o equipamento como o seu equipamento. Os criminosos foram presos pelo crime de receptação e encaminhados à Polícia Judiciária local.
Que coisa, né? Bom, a imagem de fundo do jornal de hoje, sexta-feira, é do ônibus da Bento, uma das empresas que fazem o transporte público, o transporte coletivo aqui de Bento Gonçalves. E tem a ver a nossa imagem tem a ver com um assunto muito importante para todos os usuários do transporte coletivo. Pois o valor da passagem, sim, aumentou. Como previsto, o subsídio que a Prefeitura encaminhou para a votação do Legislativo, lá na Câmara de Vereadores, ainda não foi votado. E os passageiros começaram a pagar na meia-noite de hoje R$ 6,00 para o transporte, nas 3 empresas que fazem o coletivo do município. O aumento de 20% na tarifa do transporte já havia sido anunciado pela Prefeitura ainda no mês passado. O prefeito municipal Diogo Siqueira até pediu ao presidente da Câmara de Vereadores que fosse feita aí uma reunião extraordinária para a votação, que fosse implementada a tarifa, uma tarifa menor. E o presidente Rafael Pascoaloto disse que não. Disse que não porque a proposta deveria ser estudada antes de votada. Eles não poderiam votar sem saber a real finalidade, né? Então segue aí a briga entre o povo e quem paga mais. Voltaremos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, pessoal. Um bom final de semana a todos e até lá. Tchau!